Eu me senti assistindo ao mais novo filme da franquia Matrix, ou então daquele filme Minority Report, não sei se todo mundo vai lembrar, no qual a tecnologia estava tão avançada que a segurança pública tinha conseguido desenvolver um sistema que conseguia prever o crime antes dele acontecer. Ou mesmo outro filme, o Elysium, que tinha o Wagner Moura como protagonista. Ele chamava Aranha e ele queria acessar uma estação espacial na qual só os ricos tinham acesso e lá tinha mais qualidade de vida, enquanto que na Terra, por conta da degradação do meio ambiente, a sociedade estava vivendo o seu último suspiro. É nessa pegada, e foi lembrando disso, foi lendo esse livro aqui, que eu me vi nessa situação. Estou falando de Olhos de Pixel, do brasileiro Lucas Mota. O que eu achei mal barato isso aqui? Primeiro, saber que, a partir desse livro, ficou claro para mim que não é só a gringa que consegue produzir literatura distópica e principalmente de qualidade. E ela se passa no Brasil, no Paraná, em Curitiba. É estranho, pelo menos soa estranho para mim, porque os livros que eu tenho de distopia são todos estrangeiros, né? Muita gente aí já vai lembrar de Laranja Mecânica, George Orwell, 1984, Fahrenheit 451, ou então Admirável Mundo Novo, né? Esses são todos livros gringos, mas se você gostou desses aqui, eu tenho certeza que você vai gostar do Olhos de Pixel. E se você não gostou, te peço para ainda assim ler Olhos de Pixel, porque essa ambientação brasileira dá todo um charme para a gente, principalmente, que é aqui do Brasil. Bom, nos termos do próprio autor, esse livro aqui ele se define em um subgênero dentro da ficção científica. Ele define como sendo cyberpunk e também um quê de super-herói, né? Importante lembrar que esse livro ele é recente, ele foi publicado em 2021. Em 2022 ganhou o prêmio na categoria romance de entretenimento. Muito bom, a capa já dá uma pista dessa pegada tecnológica toda, né? Mas dizer que além dessa ambientação no próprio Brasil, importante dizer como começa, né? Logo de cara a gente já é convidado a emergir nesse mundo do futuro distópico no Brasil. A Nina, uma das nossas protagonistas aqui, a principal, ela está fugindo de uma busca da polícia, uma polícia paramilitar ali de Curitiba. Ela é apreendida junto com seus amigos e diz o seguinte, aqui na verdade o narrador, né? Importante dizer também que o narrador ele é em terceira pessoa, mas a narrativa ela é muito ágil porque ela é entrecortada com discursos em primeira pessoa, o que dá velocidade para o livro, que esse é um dos aspectos principais, inclusive. Se você gosta de ação, esse é o livro certo para você. É um livro numa pegada, num ritmo alucinante que você não vai ficar satisfeito enquanto não saber como acabou. Mas antes disso, antes de chegar no final, a gente tem que falar do começo. E começa assim. Quando Nina acordou, estava no banco traseiro da viatura voadora da polícia. Ao redor da cabeça, o toque frio da tiara de metal. Conhecia bem o objeto, era ajustável a qualquer tamanho de crânio. As algemas neurais possuíam microagulhas que penetravam os ossos dos usuários para estabelecer comunicação com os neurônios. Era configurável e imobilizava os membros da pessoa. Então, peraí, carro voador, algema neural, lá no Paraná, em Curitiba. Isso que eu achei mal barato, porque eu não estou acostumado a ver esse tipo de romance sendo escrito e ambientado principalmente aqui no Brasil. É assim que começa, a gente vai conhecer a Nina. Ela é uma mulher negra, pobre, que optou por estar meio que no submundo da sociedade. Ela não se encaixa nessa sociedade muito desenvolvida tecnologicamente falando, mas ao mesmo tempo em que é muito desigual num contexto de que só os ricos têm acesso à qualidade de vida, ao passo que os pobres pouco sobra, né? Qualquer semelhança com a vida real contemporânea não muito distópica não é mera coincidência. Bom, a Nina, ela tem outros dois amigos que vão agir junto com ela aqui, a Isa e o Tera. Tera, para quem conhece, é um termo, inclusive, tem a ver com memória, né? Então é uma linguagem toda digital que é utilizada aqui.
Então eles estão fugindo da polícia, a polícia consegue capturá-los e oferece para eles duas opções: ou eles vão ser presos, ou eles vão cooperar com a polícia. Em troca, vão conseguir passagem para... Aqui também existe uma estação internacional na qual pessoas como eles, consideradas marginais, também são aceitas. Essa é a moeda de troca e eles acabam, em um primeiro momento, optando, sem muita escolha, por colaborar com a polícia. Lá na polícia, é importante dizer que é uma polícia paramilitar, ou seja, é uma polícia institucionalizada, mas ela é contratada por particulares e por empresas para agir. Então, a gente já vê aqui que é um contexto no qual o Estado perdeu um pouco a autonomia de gerir a sociedade como um todo. E lá na delegacia, eles vão conhecer uma pessoa que vai ser fundamental ao longo de toda a história, que é a Lídia. A Lídia, ela é uma detetive idealista, que ficou responsável por cuidar da divisão Ruth, que é para onde eles foram deslocados. O que é isso? É importante a gente entender que a história se passa em um contexto de muito avanço tecnológico, digital e futurista. Eles vivem em uma sociedade que existe um software chamado Smart Self. Esse software é implantado no cérebro por cirurgia em todos os habitantes. E esse software permite, de certa forma, ao poder público controlar o que a pessoa está vendo, né? Em um dado momento aqui fica evidente, por exemplo, como funciona o Smart Self. A Smart Self se conectou sozinha ao sistema audiovisual do biarticulado. A passagem era cara e assim que alguém entrava no elevador, um sistema debitava da conta do usuário o valor correspondente à viagem. O sistema não aceitava criptomoedas, mas Nina, que havia muito abandonado o novo real, utilizava um aplicativo de conversão que permitia fazer as transações. Ela respirou fundo. Tera a havia ensinado a bloquear o áudio das propagandas do transporte urbano na Smart Self, mas os comerciais ainda eram exibidos por todo o trajeto. Ainda que fechasse os olhos, continuaria vendo as imagens. Boa parte das propagandas era da Santa Igreja de Salomão. A imagem sorridente e medonha do Jesus sintético convidava a todos para uma visita ao principal templo curitibano. A tortura teve fim quando ela chegou ao destino, um dos tubos do Cajuru. Aqui a Nina está indo visitar a mãe dela, com quem ela não tem uma boa relação. E a mãe dela cuida de seu filho, o Paulo, com quem a Nina também não tem uma boa relação. Mas, veja, é nesse ambiente de quase total controle do que as pessoas veem que se passa a história. Faz-se menção aqui nesse trecho a uma instituição muito importante para o enredo todo, que é a Santa Igreja de Salomão. Então a gente está vivendo uma sociedade no futuro, num contexto distópico, em que existe a figura da polícia paramilitar, ao mesmo tempo em que há uma presença muito forte na sociedade de uma igreja. Uma igreja, que a gente vai descobrir mais tarde, ela quer ampliar sua capacidade de influenciar e manipular os habitantes do Brasil, do futuro aqui. Qualquer coincidência é só coincidência. Não, vamos pensar assim. Essa igreja é muito interessante porque ela vai para além da fé. Ela tenta um pouco manipular as pessoas através desses mecanismos digitais. Então é bem interessante, inclusive, pelo debate que o livro levanta, que essa questão hoje a gente vê muito em evidência a inteligência artificial, a gente vê como o algoritmo de nossas redes sociais direcionam o que a gente vai ver. Então é um tema muito atual e interessante. Agora, um ponto negativo, para não ficar só nos elogios, né? Há um dado momento aqui, a gente tem 3 protagonistas principais. A gente tem a Nina, a Isa e o Tera, que são esses amigos que vão tentar pegar esse hacker, que é chamado de Calango. Temos a Lídia. Mas em uma dessas conversas, entre outros
personagens, há um diálogo no qual um desses protagonistas diz o seguinte: não é preciso ser, não basta não ser apenas não racista, mas é preciso ser antirracista. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma fala muito importante. A gente vive numa sociedade racista e tal, e aqui também não seria diferente. Mas no contexto da conversa me pareceu uma fala muito panfletária, muito ativista, que naquele contexto ali parece que não cabia. Então esse aspecto eu achei que não cabia naquele contexto. Mas isso não prejudica a experiência dessa nossa imersão nesse ambiente do Brasil do futuro distópico, permeado de alta tecnologia. Isso em nenhum momento prejudica a experiência como um todo. Então assim, eu fiquei muito surpreso positivamente lendo esse livro aqui. É um elemento também muito marcante. A gente vai tratar lateralmente ali, de uma maneira acertada inclusive, menciona, mas não fica aquela coisa toda, né? Fala de aquecimento global, fala de desigualdade social, mas de um jeito sutil, que eu acho que é o jeito mais bacana de se abordar na literatura. Então assim, para não ficar dando muito spoiler, tem muita coisa que eu não falei, é todo um universo à parte, com termos próprios, né? A gente, além desse software, que é o Smart Self, a gente tem também mecanismos de aprimoramento, que tem outros softwares que conseguem aprimorar e dar mais força física, inclusive aí entra a pegada de super-herói, para os protagonistas que não conseguem acessar esse software, que é o Modpack. E se usar demais também tem um limite, já a pessoa sofre um boot, que é uma espécie de desmaio forçado, porque usou a capacidade toda do sistema. Então essa é a pegada do super-herói, que inclusive fica bacana, tem muita batalha, tem muita luta, inclusive, entre os protagonistas, a polícia. A gente percebe que a própria igreja tinha um braço armado com um nome bastante interessante, né? Eram os Valentes de Salomão, porque a igreja era a Santa Igreja de Salomão. Então, o autor, o Lucas Mota, ele foi muito hábil em criar todo esse cenário futurista, permeado de questões relevantes, existenciais, de crise social, ao mesmo tempo que nos fornece essa questão da ação, né, para quem gosta de embates. Então, eu acho que ele foi muito feliz. Não à toa ele ganhou o Prêmio Jabuti 2022 na categoria romance de entretenimento. Eu lamento que eu não tenha visto muita gente falar sobre esse livro aqui. Eu acho que isso é um achado e eu queria divulgar a palavra aí. Leia Olhos de Pixel, do brasileiro Lucas Mota.